Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre janela de transferências. O assunto de hoje é a do Rakitic, voltando para o Sevilha, né? Depois de um bom tempo aí no Barcelona. E essa eu sei que é uma transferência que acaba despertando bastante reação de vocês, porque o Rakitic virou meio que um personagem muito odiado, até muito marcado por parte da torcida do Barcelona nos últimos anos. Mas eu acho que essa é uma imagem muito exagerada para se ter ao final de um ciclo. Eu concordo, a reta final do Rakitic obviamente foi inferior, bem inferior, ela marca uma queda, então a imagem final do Rakitic ela não corresponde ao que foi o início. Agora, o Rakitic do início do Barcelona, ou da primeira metade, pelo menos, de passagem pelo Barcelona, foi um jogador que rendeu e rendeu muito bem com a camisa do clube. Mas enfim, eu quero saber de vocês aí nos comentários, se inscreva aqui no canal, deixa a curtida no vídeo, ativa o sininho aí da notificação para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. Deixa aí nos comentários não só a sua opinião sobre o Rakitic, sobre a passagem dele pelo Barcelona, a volta para o Sevilha, mas também outras sugestões de assuntos, já que são várias notícias pipocando aí em relação às transferências. Essa foi de agora a pouco, então na manhã de hoje, terça-feira, veio essa confirmação da contratação do Sevilha, uma volta para casa, né? O Rakitic se projetou muito bem jogando no Sevilha, foi uma contratação muito bem sucedida lá atrás, então ele sai do Sevilha muito valorizado, e agora volta como um jogador veterano, 32 anos já, volta por um valor baixo, um valor inicial baixo, 1,5 milhão de euros, o que é um valor baixíssimo para o que a gente olha hoje no mercado de transferências, mas aí eu acho que tem algumas formas diferentes da gente encarar isso. Vou chegar na questão técnica, tática dele, mas até para falar sobre a questão financeira do negócio, né? Para o Barcelona, tem duas formas de olhar isso aí. Uma é a forma como a diretoria do Barcelona está pressionada a agir nesse processo de reestruturação, gravei vídeo sobre isso aqui, vou deixar aqui em cima, a forma como o Barcelona está passando por esse período complicadíssimo, existe uma necessidade de fazer caixa, reduzir custos. Aí você olha para uma transferência com valor inicial de 1,5 milhão de euros e fala, ok, deu o jogador de graça, então não corresponde muito a fazer caixa. Mas tem uma outra forma de encarar isso aí. A principal delas é o alto valor de salário que o Rakitic recebia. Então, segundo o Transfermarkt, por exemplo, o Barcelona economiza 12 milhões de euros em salário, pegando o valor bruto do que seria o salário do Rakitic para essa temporada. Já é um valor considerável. E também, segundo o Transfermarkt, essa transferência tem aí as cláusulas, né, de possíveis bônus chegando a mais 9 milhões de euros, dependendo de classificações para Champions ou para Europa League, enfim, para resultados esportivos do Sevilha nessa próxima temporada. Então o Barcelona se livra de um valor alto de salário e acaba abrindo mão de um jogador que já não fazia parte dos planos, não estava naquela lista dos intransferíveis, dos não negociáveis, que o Barcelona deixou claro que também tem uma mensagem para o mercado, né? Se esse jogador aqui é negociável, eu posso chegar lá e fazer uma proposta baixa, porque o Barcelona vai abrir mão dele sem fazer muita força. Então tem os dois lados da moeda aí. Olhando do ponto de vista puramente administrativo, para este momento complicadíssimo do Barcelona, abrir mão do Rakitic, tecnicamente, não representa uma perda. E conseguir abrir mão de um valor alto que você pagaria ao longo de uma temporada significa, de alguma forma, um ganho. Então, sim, não foi uma transferência com valor grande coisa, mas pelo menos o Barcelona abriu mão de uma carga salarial que teria pela frente. Então esse é o lado financeiro, econômico da coisa, que eu acho que é importante abordar por conta do momento atual do Barcelona. E o outro lado é o olhar para a carreira do Rakitic. E aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não transformar a imagem final num retrato do que foi a passagem inteira. O Rakitic foi um ótimo, um excelente meio-campista do Barcelona. Inclusive foi um lugar em que o Rakitic mudou bastante as características. Se a gente olha lá para trás, o Rakitic do Schalke, por exemplo, era um camisa 10. Era o camisa 10 que jogava atrás dos atacantes, era esse meia avançado, aí ele vai para o Sevilha, já começa a mudar um pouco a forma de jogar, mas ainda jogando dessa forma mais avançado. Chega ao Barcelona num processo muito complicado, se a gente for pensar em 2014, talvez hoje seja mais fácil a gente valorizar isso do que na época, porque esse distanciamento histórico acaba ajudando muitas vezes. Qual é o tamanho do peso de você substituir uma lacuna deixada por um jogador do tamanho do Xavi, por exemplo? Ele chega em 2014 e ainda é uma última temporada do Xavi, a temporada 2014-2015, mas foi uma temporada em que o Xavi joga menos já, né?
principalmente se a gente for olhar para a Champions, e foi uma temporada muito vencedora do Barcelona, ainda na época do trio MSN, com o Luis Henrique no comando. Então foi uma temporada de um nível muito bom do Barcelona, mas já com uma transformação em andamento. E o Rakitic era um dos caras responsáveis por isso. Então ele chega e se adapta ao papel de um meio-campista que não necessariamente era aquele meia avançado, um meia atacante. Ele jogava como meio-campista, complementando o meio-campo muitas vezes com Busquets e Iniesta. E o Barcelona consegue superar essa duríssima transição. Não tô falando que o Rakitic jogou no nível do Xavi, nem que foi o substituto à altura. Não, mas eu tô falando que o Rakitic conseguiu montar um meio-campo em bom nível, mesmo com a duríssima e quase impossível missão de você substituir um jogador que não é descartável, como foi o que o Xavi fez. Então o Rakitic consegue se transformar num meio-campista muito completo, muito mais completo do que ele era no Schalke, do que ele era no Sevilha, virando um jogador mais capaz de participar da distribuição das jogadas, mais próximo do Busquets, e aí tem até uma viradinha de chave mais pra frente também, porque num primeiro momento ele ainda era um jogador da força física que ele tem, mas das infiltrações, da chegada à área, tanto que se a gente for olhar o Rakitic do Sevilha era um Rakitic mais relacionado aos números de gols, assistências, porque jogava numa faixa mais avançada. O Rakitic do primeiro momento do Barcelona ainda é um Rakitic que tem esse papel de um trio de meio-campistas, ele sendo esse da direita, se projetando, chegando à frente, infiltrando, fazendo alguns gols importantes, inclusive, e conseguindo ser esse jogador que participava dessas duas partes do jogo, né? Aos poucos o tempo passa, vem um outro processo aí que talvez tenha sido mais traumático, que foi: chegou a hora de se despedir do Iniesta. E agora? E agora como que o Barcelona vai fazer para ter um meio-campo que funcione minimamente, já tendo que virar completamente a página de uma era tão marcante como a era Xavi e Iniesta, né? Os dois juntos. E aí eu acho que começa a bater esse peso maior sobre o Rakitic. Começa a bater um pouco mais essa sensação do cara que não acrescenta, de que já não rende tanto, o que não é tão verdade quando a gente olha, o Rakitic não joga nada há anos. A Copa de 2018 do Rakitic foi num ótimo nível. A final de Copa do Rakitic foi fantástica, embora a Croácia tenha tido muita dificuldade diante da França naquela decisão, mas o Rakitic individualmente fez uma grande final de Copa. Então a gente não tá falando do jogador que não dá uma demonstração de alto nível há 500 anos. Não, o Rakitic não joga nada, a passagem dele foi ruim. Não foi. A passagem do Rakitic pelo Barcelona foi muito boa. E acho que é importante a gente separar essas coisas. Sim, vem aí uma virada depois, que é Barcelona com o Valverde, muda a característica, e aos poucos, isso também com distanciamento histórico acaba sendo importante, a gente olhar para trás e entender que talvez tentar continuar jogando da forma que era a ideal antes, já não fosse o bastante. Tá aí a transição agora do que você tinha aí para reforçar um pouco essa ideia de que não adianta só também querer continuar jogando como se nada tivesse acontecido, ignorando que já não estão ali alguns pilares, como Xavi e Iniesta. Então, o Barcelona mudou e chegou a jogar com o Valverde em alguns momentos com uma segunda linha com 4, Rakitic virou um volante mais próximo do Busquets, eventualmente até o substituto do Busquets, então ele podia ser o meio-campista que fechava uma linha pelo lado, ou o meio-campista que formava uma dupla de volantes com Rakitic, muitas vezes em formações muito mais físicas, até naquele período que, por exemplo, Paulinho compondo esse meio-campo também. O Barcelona passou por transformações muito grandes, e evidentemente nos últimos anos, não por acaso está onde está agora, diante de tantos questionamentos, o Barcelona não conseguiu conduzir da melhor forma essa transição que era delicada. E aí o Rakitic acaba sendo uma peça no meio dessa engrenagem que se perdeu. E o Rakitic, de fato, hoje a sensação é de que ele já não acrescentava tanto assim. Não significa que ele tenha virado um péssimo jogador, como é a imagem para muita gente em redes sociais. As reações ao Rakitic são reações de um desprezo muito grande. Nossa, Rakitic nem é jogador de futebol. Eu acho isso um exagero muito grande. O Rakitic chegou a um nível muito bom, virou um jogador muito mais completo no Barcelona, conseguiu compor como titular um meio-campo que funcionou em alto nível, não por acaso foi campeão de Champions em 2015 num excelente nível. É claro que aquele era o time do trio e do ataque, mas ele também só conseguia ser o trio que dava o time que dava sustentação ao trio de ataque porque tinha uma estrutura por trás, e o Rakitic fazia parte dessa estrutura em belo nível. Então, aí a gente vai pro lado dele da volta pro Sevilha. Sevilha perdeu o Banega, cheguei a falar sobre isso no vídeo do título da Europa League, vou deixar aqui a despedida do Banega em altíssimo nível nessa reta final de Europa League, com o Sevilha sendo campeão europeu mais uma vez. O Rakitic não é um jogador com a característica do Banega, embora tenha virado no Barcelona muito mais meio-campista. Então ele também pode ser esse jogador da distribuição. Não com a capacidade do Banega para achar passes e distribuir jogo,
de uma forma muitas vezes genial, ainda que irregular, que é o grande ponto que a gente fala ao olhar para a carreira do Banega, mas o Sevilha consegue no Rakitic um jogador experiente, que pode chegar para ser uma liderança, que conhece o clube, que teve uma passagem muito boa por lá e que muito provavelmente vai ser muito útil nesse retorno para trabalhar no time do Lopetegui em mais um mercado que vai ser movimentado, né, do ponto de vista de janela. A gente sabe como trabalha o Monte, o Sevilha já está fazendo transferências, contratou o Oscar Rodrigues agora há pouco também, né, jogador que deu boas demonstrações de qualidade jogando pelo Leganés, jogador da base do Real Madrid, que pode encorpar também, né, virar mais uma opção de meio campo para o Lopetegui no Sevilha. A substituição do Banega eu não acho que seja tão simples ou imediata assim, mas o Rakitic pode, com algumas diferenças, virar um desses jogadores importantes e tentar recuperar também a confiança, porque no Barcelona, de fato, né, a sensação é de que já não tinha muita volta mais, embora hoje fique claro que não é só questão de olhar para cada peça no Barcelona, e sim entender como alguns dos pilares vão precisar mudar, como aquela estrutura, de certa forma mais viciada, engessou e acabou atrapalhando o desenvolvimento de alguns daqueles jogadores também. Então acho que o Rakitic, sim, tem a parcela de culpa, é óbvio, ele caiu de produção nos últimos anos, mas ele também estava inserido num grupo que caiu de produção nos últimos anos. O que um pesa a mais do que o outro, a gente vai ter que esperar para ver agora no Sevilha se ele recuperar um bom nível. Mas no todo, a imagem que eu fico do Rakitic não é a do fracasso, a do péssimo jogador que muita gente tem na cabeça, não. Muito pelo contrário. É de um excelente meio-campista que teve uma ótima passagem pelo Barcelona, embora essa passagem já pudesse ter sido finalizada um pouco antes. Talvez se ele tivesse saído no fim da temporada anterior, talvez fosse mais negócio para todas as partes envolvidas. Como até já essa especulação já existia na época. Não aconteceu, acabou virando um ano a mais de desgaste e de perda de prestígio. Mas eu acho que a gente não pode apagar o todo, não pode ignorar a primeira parte da passagem. Enfim, quero saber de vocês aí, deixem nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação. Um abraço e até a próxima.